Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre algum texto da Palavra de Deus. Desejo que o Senhor abençoe a todos e que nós possamos ser fortalecidos pela Palavra do Senhor nesse momento. Eu queria ler um texto, vou ler um texto aqui para os irmãos, e eu nos últimos vídeos que eu tenho feito, eu tenho procurado mostrar acontecimentos bíblicos, fatos bíblicos, às vezes alguma ocorrência, que tem alguma coisa a ver com acontecimentos da minha experiência de vida. Eu queria ler para vocês aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 7, uma passagem, uma situação que ocorreu com o apóstolo Paulo, que diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir logo no dia seguinte, falava com eles e a prática se alargou até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados, muito consolados, por aquele milagre que Deus havia operado. Nós vemos que esse texto é um texto maravilhoso. Há muitas mensagens que já foram pregadas em cima desse momento glorioso, onde Paulo ali estava pregando a palavra, orientando, trazendo doutrinas do Senhor para aqueles que o ouviam, e o Espírito estava fluindo em Paulo, e a palavra de Deus diz que ele estendeu a sua palavra, a sua dissertação, até perto de meia-noite. E ali no cenáculo onde eles estavam, reunidos para isso, tinha um moço chamado Eutico, que acabou se sentando numa janela para ouvir. Não sei se sentou na janela porque estava com muita gente, não havia espaço, não sabemos. Mas a verdade é que Eutico sentou ali no terceiro andar. Era um local de 3 andares. Ele estava sentado na janela. E como a palavra, a ministração do apóstolo Paulo se alongou até a meia-noite, ele veio a ter um sono forte, um sono profundo. Eu acho que nós já alguma vez experimentamos isso na nossa vida. Às vezes estamos na nossa denominação, na nossa igreja, durante um culto, e somos acometidos por um sono profundo. Tem que repreender, isso é do inimigo. E esse moço caiu da janela e foi levantado lá embaixo morto. Mas Paulo desceu, abraçou aquele moço, orou por ele, e a Bíblia diz que ele ressuscitou. E voltaram todos para cima, alegres. E aí Paulo se entusiasmou, porque aí ele não pregou só até meia-noite, ele pregou até o alvorecer, até a alvorada. E foi embora porque ele iria viajar nesse dia, e deixou o moço Eutico vivo, saudável, no braço dos irmãos, que todos glorificaram a Deus por esse milagre. Por que eu estou contando isso? Porque eu fico vendo como as coisas que a palavra de Deus nos fortalece. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque na nossa vida, você, na sua vida, no seu viver,
no seu caminhar no dia a dia, nós enfrentamos situações que muitas vezes nós nos lembramos que a palavra de Deus conta algo parecido, algo semelhante, e nosso coração se fortalece em confiar no Senhor e saber que, como Ele fez no passado, Ele pode fazer agora no presente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E lendo essa passagem, fazendo esse comentário, eu quero dizer para os irmãos que eu passei por duas situações muito parecidas, de uma certa forma bem parecidas. Uma faz muitos anos, num trabalho que nós tínhamos ali na Pompeia, lá em São Paulo. Ali nós tínhamos um local de cultos, onde cultuávamos o Senhor, e era um prédio de 2 andares. E quando a gente entrava, era uma porta normal, uma porta comum, tinha uma escadaria bem longa, não me lembro, não vou dizer que tinha tantos degraus que eu não vou lembrar, mas era bem alto, era bem extenso. As pessoas idosas tinham dificuldade um pouquinho para subir, era um sacrifício chegando, porque o salão de cultos não era no primeiro andar, ainda era no segundo andar. Então eram 2 lances de escada. E nós fazíamos um culto que era às terças-feiras à tarde, chamada Tarde da Bênção, e era uma bênção, aquilo lotava de gente, e vinham pessoas de todos os bairros de São Paulo, vinham pessoas para cultuar ao Senhor. E eu me lembro que certa feita, isso fazem uns bons pares de anos, não me lembro agora exatamente a data, mas eu acho que nós estávamos em 70 e poucos, alguma coisa assim. Não sei, estou lembrando exatamente da data. Mas o culto foi uma maravilha, foi uma bênção, e quando terminava, como tinha muita gente, era sempre super lotada essa reunião, e eu sempre pedia ao término do culto, e os irmãos tomem cuidado ao descer as escadas, porque era perigosinha aquela escada. Graças a Deus nunca tinha acontecido nada. Mas uma certa feita, nós já tínhamos terminado o culto, tínhamos descido, estávamos reunidos ali no primeiro andar, onde tinha o escritório e alguns locais onde os irmãos paravam para conversar, e uma senhora, eu não me lembro o nome dela, mas era uma senhora que já tinha uns 70 e poucos anos de idade. Ela despediu ali, paz do Senhor, pastor, tal, e quando ela foi para a escadaria, ela tropeçou logo ao começar a descer a escada, ela tropeçou, e ela foi rolando aquela escada, uma mulher de 70 e poucos anos, e quando ela chegou, o corpo chegou lá embaixo, eu estava em cima, já desci correndo para poder fazer alguma coisa, e os irmãos desceram correndo junto comigo, e ela esmorecida, completamente branca, e quando nós chegamos ali embaixo, ela não estava respirando, e os irmãos entraram em grande aflição, em grande desespero, dizendo, pastor, vamos chamar uma ambulância, vamos buscar a Deus e chamar uma ambulância, porque a irmã está morrendo. E eu vi ela branca, pálida mesmo, como uma pessoa morta. Mas eu digo, não, irmãos, tenham paciência. E eu abracei aquela mulher, inclinei meu corpo sobre ela, ajoelhado ali no chão, aquela senhora, e a abracei e comecei a orar e repreender o espírito da morte. E de repente eu comecei a sentir o calor do seu corpo e ela voltando a si, e ela se levantou, e todos muito preocupados, ela disse, eu estou bem, e realmente ela ficou bem. Ela foi para a casa dela, quando foi à noite eu fui visitar a família, ela estava bem, não aconteceu nada, Deus recuperou ela completamente e livrou ela da morte. Mais recentemente, a questão de uns 3 anos atrás, aqui no interior, onde eu estava também atendendo a obra de Deus, uma noite nós fomos fazer um culto, uma reunião numa casa de família, isso na cidade de Conchas, e ali nós fomos fazer uma reunião à noite, um culto no lar, e tínhamos ali cerca de uns 20 irmãos, e essa casa ficava nos fundos da casa da frente, e ela era no alto, e tinha uma escada meio tipo em caracol para subir, e nós fizemos o culto, foi uma bênção, Deus abençoou grandemente. E ao sairmos, a minha esposa, uma mulher de 70 e poucos anos já,
ela foi na frente para descer, não tinha corrimão, e ela acabou despencando, pisou em falso e caiu direto lá no chão, né? Não passou nem pela escada, nem rolou a escada, ela caiu de cabeça lá na frente, depois da escada, tinha uns 20 degraus, e caiu desfalecida. E a mesma coisa, os irmãos ficaram em desespero. Eu digo, em nome de Jesus, deixa eu orar. E sempre lembrando dessa passagem de Eutico, eu desci ali, abracei-a, orei, clamei, repreendi todo o espírito da morte, e ela foi levantando, não ficou nem galo na testa, nada, se recuperou totalmente. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera no presente. Quando você lê a Bíblia e lê as coisas que aconteceram, você pode ter certeza que os mesmos milagres nós podemos viver nos dias de hoje. Basta crer. O Senhor Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz assim, assim diz o Senhor, eu, o Senhor, não mudo, Ele continua o mesmo. Então, seja qual for a situação que você esteja passando, que você esteja enfrentando, o desafio, um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, saiba que a palavra de Deus que nos conta essas narrativas do poder, da manifestação da graça de Deus, hoje podem estar na nossa vida. Aquilo que você leu na palavra, você pode pôr em andamento, porque Deus é o mesmo Espírito que agia no passado, na época da Igreja Apostólica, continua agindo nos nossos dias. Basta você crer. É por isso que nesse momento eu vou orar com você, orar pela tua vida, pela tua família, você que está passando por uma situação, que está com alguém enfermo, não sei aonde você está me ouvindo, aonde você está recebendo essa palavra, mas agora eu vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Portanto, você feche os seus olhos, ligue seu coração a Deus e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, Tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós sabemos que Tu, o Senhor, não mudas. Nós sabemos que o Teu poder continua o mesmo. E nesse instante, Senhor, eu estou orando por pessoas que estão passando por problemas, por lutas, por dificuldades, por enfrentamentos, por desafios. Senhor, problemas a serem resolvidos. Talvez o coração apertado pela situação deste parente, deste ente querido que está enfermo, internado, passando por uma situação tão difícil. Este lar, Senhor, que está passando por essa luta, por essa dificuldade, Senhor, em nome de Jesus eu oro por todas essas pessoas. Eu rogo pela tua bênção, eu repreendo em nome de Jesus o espírito de morte, o espírito de enfermidade seja repreendido, haja manifestação do teu poder e da tua graça, e a tua bênção se derrame sobre cada um que está conectado conosco, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo e para a honra e glória do teu nome e do teu reino. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima.